Aqui tá o nosso molde de sapatinho. Eu já colei num papel mais grosso, num papel craft, para ficar mais estruturado. Colei todas as partes, as 4 partes. Agora eu vou riscar no couro e na sola. No couro, eu vou riscar somente a sola. Vou colar, vou riscar 2 vezes. E vou riscar espelhado, que é uma forma do sapatinho não ficar com os pés trocados, certo? Então, eu vou riscar e fazer os furos. Esse lado direito vai ficar para fora, vai ser a sola do sapato que ficará visível. Aí, este outro lado, eu vou fazer ele espelhado. A vantagem do couro é que ele não tem fio feito tecido, então a gente pode aproveitar todos os pedacinhos possíveis e imagináveis para, dessa forma, conseguir um resultado de desperdício praticamente zero. A gente não pode colocar assim. Se a gente colocar assim, vai ficar com os 2 pés na mesma posição. Então, a gente tem que colocar, no caso aqui, espelhado, que seria assim. Aqui dá para fazer os 2. Dessa forma, a gente não vai ter desperdício de material, conforme eu expliquei no início. Então, o desperdício de material aqui é mínimo, 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 mínimo mesmo. Pronto, risquei. Aí falta os furos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a sovela, certo? A sovela mais fina. E vou sustentar e fazer os furinhos. Como esse molde aqui tá novo, não fiz os furos ainda, então não adianta eu fazer os furos para depois voltar. Então, eu vou fazer os furos aqui. Dessa forma, eu já vou marcando para quando for, em vez de eu riscar com a caneta, eu vou fazer com a sovela. Que aí, quando eu for fazer os furos, aqui já vai estar marcadinho. Agora, quando for o molde você já tiver utilizado mais de uma vez, da segunda vez em diante, você marca ou com a sovela ou com a própria caneta que você fez os riscos. Fica a seu critério. Importante fazer os furos bem centralizado, para que quando a costura ficar pronta, ficar totalmente uniforme. Então, a qualidade do sapato depende do acabamento da que a gente faz. Pronto, aqui dá pra verificar que tá com os pontinhos todo marcadinho, né? Pelo menos aqui dá pra ver que já tem uns furinhos. O que é que eu faço? Aqui, pra eu poder marcar onde é o ponto 3 e o ponto 4, eu dou um tiquezinho aqui do lado de fora e outro aqui. Que aí eu vou saber depois, quando eu virar, eu vou me preocupar em fazer essa marcação do outro lado, pra quando eu estiver fazendo a costura dessa solinha aqui, no calcanhar, eu ter ele certinho para poder fazer a colocação. Aí agora, para fazer os furos desse lado, eu viro o sapatinho da mesma forma que eu espelhei o molde da sola do sapato e venho com a sovela fazendo os mesmos furos no pé direito, que o nosso sapatinho tem o pé direito e o pé esquerdo. Não é porque é boneca que vai ter
os dois serem iguais. Tudo dois pés direitos, ninguém tem dois pés direitos, ninguém tem dois pés esquerdos. Então, a gente também tem que se preocupar em passar para as nossas bonecas também. O pé direito, o pé esquerdo. E dessa forma fica muito mais bonito e equilibrado. Essa parte aqui eu gosto de fazer com a sovela. Prefiro fazer a marcação quando ele tá assim, com a sovela, do que com o lápis. Aí, aqui, eu vou fazer a mesma marcação que eu fiz no outro pezinho. Vou marcar aqui o ponto 4 e vou marcar aqui o ponto 5. Pronto. Aí, agora, eu vou fazer esse mesmo processo do couro. Essa parte, essas 3 partes, nós vamos riscar e fazer os furinhos do couro. Nesse caso aqui, eu gosto de fazer, como é que se diz? Fazer os furinhos antes. Não faço diretamente quando tô riscando. Eu acho que fica mais prático. Ai, meu Deus, cadê minha ferramenta? Minha base. Só um momentinho que eu vou achar minha base, eu perco tudo. Não sei vocês. Pronto, encontrei minha base. Aí, primeiramente, eu vou pegar aqui. Essa parte era para ter feito antes, eu esqueci. Essa parte era para ter feito antes, na parte de cortar o molde. Pronto, essa basezinha de EVA, ela é muito interessante. Você vai ver como ela fica confortável de fazer os furos. Fica uma furação perfeita, macia. Não tem força nenhuma, a gente não faz força para fazer isso. E assim a gente vai furar todo o molde. A parte do calcanhar, essa partinha aqui a gente dobra, então a gente precisa furar as duas, para quando dobrar, as costuras, os furos se encontrarem. A gente precisa fazer os furos para poder o calcanhar ficar bem bonito. Pronto, agora só falta essa parte aqui, que na verdade esses 3 pontinhos aqui, ele não é costura, eles são os furinhos para passar o cadarço. Na verdade, aqui a gente vai, essa partezinha aqui a gente não costura. Agora, bora continuar a furação aqui na parte superior do sapatinho, parte da frente, superior, peito do pé, tem vários nomes. É importante nessa primeira furação a gente fazer com bastante paciência para que os furos fiquem uniformes, porque a partir desse aqui, que é a base, é onde vai ficar as costuras totalmente, os pontinhos do mesmo tamanho.
Ó, tá vendo? A sovela é o mesmo tamanhozinho do buraco. Por isso que eu indico esse tipo de sovela. Ela é muito interessante. Ela faz uma furação perfeita. Pronto. Então, furamos a parte do calcanhar, a parte frontal do sapatinho. E agora vamos riscar no couro. Essa partezinha aqui que a gente riscou na sola, é só na sola. Agora, como eu já falei na sola anteriormente, a vantagem do couro é que você vai procurando os pedacinhos e vai riscando sem precisar, como é que se diz? Sem se preocupar com o fio de posição. Você corta na que for melhor, que você for aproveitar melhor. Essa partezinha aqui de trás, nós temos que cortar temos que fazer 2 vezes. E tá riscando? Tá riscando. Eu tô fazendo bem devagarzinho para poder vocês entenderem o passo a passo. Se for muito maçante, quem já tem mais experiência, adianta o vídeo. Pronto. Então, eu risquei, então eu vou agora e faço a marcação de onde eu vou fazer a furação para a costura. Eu gosto dessa caneta de apagar porque ela tem o bico bem fininho, então fica marcado. Pronto, dá pra ver direito. Ah, esqueci de fazer aqui, ó, tá vendo? Vou reposicionar o molde e vou refazer os furos que eu esqueci. Até bom acontecer essas coisas, pra vocês verem que é normal. Pronto, feito. Aqui tá as costurinhas os furinhos pra fazer a parte do peito do pé. Esses 3 aqui são os do cadarço. E aqui são os da costura. Essa parte aqui eu vou ter que fazer 2 vezes. Tem que cortar 2 vezes. Pronto. Então, agora bora fazer a marcação da costura, de onde a gente vai fazer os furinhos de novo. Pronto, aqui a gente tem do pé direito e do pé esquerdo. Agora a gente vai cortar 2 vezes desse aqui. Que a gente vai ver qual a melhor forma de aproveitar o nosso material. Isso é importante. Agora fazer os furinhos. Essa é a partezinha mais maçante. Mas é a fundamental, porque
dessa parte aqui que a gente tá fazendo agora, essa marcação, que a gente vai ter o resultado final de qualidade, bonito, que é a costura do sapatinho. Se a gente fizer isso aqui errado, não fizer bem feito, não vai ter o resultado esperado, que é deixar as bonecas top com seus sapatinhos de couro. Sapatinho não só na gente, mas na boneca faz toda a diferença. Pronto, aqui vocês estão vendo que eu marquei também todos os pontinhos e vamos fazer o segundo. Aqui não precisa, como eu já disse anteriormente, a gente não precisa se preocupar com relação à posição do couro. A nossa preocupação aqui é em economizar o couro. Eu tô fazendo bem juntinho para vocês verem que realmente faz diferença no final o desperdício do material. Essas partes que eu cortei agora, a gente não precisa espelhar. Você pode riscar do lado direito, do lado esquerdo, fica a seu critério. Eu gosto de riscar do lado direito. Existe uma caneta própria para riscar couro. Eu ainda não comprei, para dizer a vocês se ela realmente é boa, testar. Então, não achei que seria interessante, seria importante fazer essa compra, esse investimento na caneta. Gosto muito dessa. Pronto. Cortei as duas partes de cima do sapatinho e as duas da parte de trás do sapatinho. Você pode ver que eu tô fazendo uma tira. Essa parte aqui, a gente tem que se preocupar em fazer ela espelhada. Porque essa sim tem importância. Porque essa aqui é que a gente vai colocar no sapatinho. Então, a gente tem que fazer uma espelhada. Foi exatamente por isso que eu coloquei um papel de outra cor embaixo. Escolhi esse papel craft para vocês verem que eu tô fazendo espelhado. Porque senão eu vou perder minha palmilha, que ela vai ficar errada. Aí aqui agora eu venho e faço a outra. Do pé direito. Agora o pé esquerdo. Pronto. Nosso sapatinho tá todo riscado. Agora a gente vai recortar e fazer os furos. Vocês estão vendo que eu tô cortando quase rente e fazendo as curvas e os contornos, porque isso sim a gente pode aproveitar em outro corte de sapatinho. Tá vendo como minha tesoura é afiada? Eu uso só para isso e mais nada. Nem papel eu corto com ela. Pronto. Então, um pedaço mínimo de couro e um pedaço mínimo de sola. Aqui eu pego o bisturi não, o estilete e passa. Super fácil de cortar. Lâmina normal, estilete normal. Pronto. Então, como vocês podem ver aí, o material é muito pouco que a gente usa para fazer esse sapatinho. Volto já.